Olá, gente querida, tudo bem com você? Você me conhece? Eu sou o Raimundo Alves, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Falaremos sobre conselho. E você, meu amigo, minha amiga, como lida? Como é para você esta ideia? Você é um bom ouvinte? Você gosta de ouvir conselhos? Você é o nosso convidado, é a nossa convidada para nos fazer companhia. Marcos, qual o valor do conselho hoje? Oi você, Raimundo, professor Raimundo Alves, meu amigo, minha amiga ligada aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Conselhos. Hoje nós vamos trabalhar um pouco esse tema, pensar com você esse tema tão importante. E já no início eu faço uma colocação para você também. Será que não dá conselhos para quem não pediu? É um bom conselho? Porque Raimundo Alves, e meu amigo, minha amiga ligada aqui no podcast, talvez muitas pessoas não gostam de ouvir conselhos. Acham que é uma invasão. Por mais próxima que a pessoa seja, a amiga, ela não gosta de ouvir. Tem pessoas assim que não gostam de ouvir conselhos. E aí nós precisamos conversar um pouco sobre a importância, o valor do conselho, se o conselho é bom, se o conselho é válido, é importante ou não, Raimundo Alves. Então, a partir de agora, você ligado conosco, você que é gente bonita que se liga aqui na gente, no podcast Conexões Temas da Vida, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus e bem com a vida. Será que esse bordão inicial, esse bordão que eu carrego no bom sentido ao longo da minha trajetória, né, na comunicação, não é um conselho também? Talvez a gente nem perceba, né? Quando você está dizendo, olha, não deixe a tristeza fazer pole position, eu estou emitindo, te passando um recado, um conselho. É ou não é? Talvez a gente nem perceba isso. Viu, Raimundo? Que a gente, sem perceber, a gente já está aconselhando. Ou talvez com a nossa atitude a gente está pedindo conselhos. Não sei você, Raimundo, e amiga, muitas vezes a gente percebe que a pessoa está precisando, pedindo um conselho. E a gente não sabe como, muitas vezes, ajudar a cooperar. Será que eu vou ajudar ou não? Fica essa dúvida. Raimundo Alves, professor Raimundo Alves, psicanalista, escritor, poeta. Estamos juntos, eu e você, no podcast Conexões Temas da Vida, Conselhos. Vamos juntos, Marcos. Pois é, interessante você dizer isso, porque de fato esse é um bordão interessante, você já o carrega, como você bem disse, há um bom tempo. E aí, Marcos, estar atentos àquilo que a gente ouve é realmente muito, muito importante, não é? E também estar atento àqueles pedidos sutis que as pessoas nos fazem de um conselho. Interessante você tocar nisso. Agora, certamente, nós estaremos mais atentos a estes sinais. É verdade, é bem sutil. Mas aí fica, dentro dessa sutileza, Raimundo Alves, meu amigo, minha amiga, a opinião. Quando você dá uma opinião, você está dando um conselho? Opinião tem o mesmo peso de conselho ou não? O que é um conselho? Mas quando você emite opinião, você está dando um conselho para a pessoa? Se a pessoa pediu, você emite opinião. Mas às vezes você fala assim, olha, ninguém me pediu opinião. Não, você não me pediu opinião, mas deixe-me, né, entrar no assunto. Conforme a reação da pessoa, a gente tem que olhar para o rosto, para a expressão, a pessoa não quer ouvir. Ou quando você dá um conselho e a pessoa fica com raiva de você. Pode acontecer ou não? Ou quando você dá um conselho e a pessoa ouve, e depois a pessoa fala, poxa, você falou aquele dia, eu estava caminhando nessa direção, você me deu um toque, você falou aquilo, eu fiquei refletindo, eu mudei de ideia, e foi muito bom, foi muito melhor, muito obrigado.
Já aconteceu? Ou você falar, dar esse feedback para a pessoa? Então, são coisas que nós temos que pensar, porque, na verdade, nós precisamos saber lidar com as informações, com os conselhos, com as opiniões. A ajuda é sempre bem-vinda, desde que a gente saiba lidar com essa ajuda, ou que tipo de ajuda, a fonte dessa ajuda. Por isso que muitas vezes o fake news, ele é fruto de fonte mentirosa. Então você vai ouvir, vai ser ruim, porque não é verdade. Não é verdade, Raimundo Alves? Pois é, Marcos. E aí, Marcos, a sua fala nos faz pensar que nos relacionar de forma saudável, exige muito, exige sensibilidade da nossa parte. Tanto para ouvir, quanto para emitir este conselho, porque, por exemplo, quando você comenta se nós já estivemos no lugar de receber o agradecimento ou de agradecer por uma palavra, uma fala bem dita no momento oportuno, eu já estou me questionando se eu já ouvi algum agradecimento por uma fala assertiva, mas, sobretudo, se eu já demonstrei gratidão, não é, por algo que eu ouvi que me ajudou, foi importante naquele momento. Se a gente não pensar nisso, Marcos, a gente não pratica. É bom você nos esclarecer, Raimundo. O psicanalista é um conselheiro? O psicólogo é um conselheiro? O terapeuta é um conselheiro? É uma boa pergunta, né, Marcos? Bom... Não, no geral, não. A rigor, nenhum nem o psicólogo, nem o psicanalista é conselheiro. Hora ou outra, ele faz uso desse recurso, e aí tanto o psicólogo quanto o psicanalista. No geral, a gente pensa que a psicanálise não trabalha com aconselhamento. É verdade, todavia existem as exceções. Em casos graves, é importante que a gente faça uma sugestão, faça um conselho, tanto para o paciente quanto para a sua família. Quando a vida deste corre risco, a gente precisa fazer uso do conselho. E aí aconselha o paciente e a família, porque existe ali um bem maior que é a vida do paciente. A vida é maior que a técnica. E qual que é o propósito, então, da psicanálise? O propósito da psicanálise... Por que uma pessoa... Eu estou tirando essa dúvida e conversando com os nossos amigos. Por que eu vou fazer? Porque talvez a pessoa que busca uma ajuda, um terapeuta, ele está buscando conselhos, um aconselhamento. Talvez ele não perceba, não entenda isso. Qual que é o propósito, no geral, da psicanálise? Boa, é verdade. A rigor, quando a gente procura um profissional desse, a gente quer um conselho, a gente quer uma orientação, mas aí a psicanálise faz com que o sujeito vire a... Redirecione. E ele busca alguém que o direcione, sim, fato. E a psicanálise propõe que, quando ele joga ou projeta esta luz em nós, o profissional faz com que essa luz retorne para ele. E aí ele tenha condições de olhar para si, ao invés de para o outro. Essa é a grande diferença. Eu fiz essa pergunta para dizer o seguinte: nós somos os nossos melhores conselheiros se nós desenvolvermos bom senso, sensatez, porque de vez em quando eu me pego aconselhando a eu mesmo. É comum, eu acho que a gente nem percebe. Geralmente, quando eu estou me barbeando, geralmente é um hábito que eu tenho, quando eu estou no banho, parece que ali eu fico pensando e ouvindo, mas será como a melhor maneira de tratar esse assunto? Por que eu estou sentindo assim? Ou quando eu estou naquele momento assim, mais de uma reflexão, de uma oração, eu tenho o hábito de... E eu não sei... É preocupante isso também, eu sei que é uma linha fina, porque é aquela questão do autoconvencimento. Ou até a minha motivação, eu preciso comprar isso. Será que eu vou comprar aquele carro? Será que eu vou comprar aquele produto, aquele eletrodoméstico? Ou será que eu vou manter essa amizade? Sabe, são N situações. A minha postura no meu trabalho, a gente precisa ter esse equilíbrio de se perguntar a motivação,
E eu acho que nesse sentido também a terapia nos ajuda, porque você vai expressando para o terapeuta as suas ansiedades, as suas fragilidades, e você vai, é aquilo que você falou no espelho, ele vai ouvindo, você vai redirecionando e a gente vai concluindo as melhores opções, porque a vida nos apresenta muitas opções. E agora, muitas vezes eu vou procurar um profissional naquela área, naquela dúvida que eu tenho, para que ele me oriente. Não é verdade? Se é um profissional em determinada área, eu estou com dúvida naquela área, e ter dúvida é comum do ser humano. Agora, lidar com a dúvida e tornar essa dúvida em esclarecimento, você falou sobre assertividade, e saber que eu estou tomando a decisão certa, e até quando, né, eu preciso buscar apoio, ajuda e conselhos. E quem buscar também. Eu acho que esse que é o problema. Quem será essa pessoa que eu vou buscar esse conselho? Porque se eu escolher mal, até isso, eu vou me prejudicar. É verdade. E veja, Marcos, que assim, uma pessoa, quem é que está habilitado a aconselhar-se a si mesmo? Uma pessoa saudável. Você bem disse, enquanto você faz a barba, você está pensando. Nós sabemos da sua sanidade, do quanto de saúde você goza. Então você, né, pode sim, claro, né, e o objetivo é esse: pessoas saudáveis fazem uma leitura melhor da realidade e podem tomar boas decisões. E aí, em relação ao conselho, à busca de ajuda, veja, a gente atende pessoas que são cristãs, que elas valorizam ali aquele conselho do pastor, do padre, enfim. Então, esse é um conselho valioso, mas veja, mesmo ela tendo esta fonte, ela não deixou, saudável que é, de substituir uma coisa pela outra. Ela valoriza as duas coisas, e esse é o correto, está adequado. Né? Então, eu, enquanto analista, a rigor, não sou mais habilitado a dar conselho. Né? Eu só o faço em casos excepcionais. Mas o líder, o pastor, o padre, o rabino, ele tem essa habilidade que eu não tenho. E eu preciso reconhecer isso. Eu não tenho essa habilidade. Né? Então, interessante que você levantou essas pessoas. E eu tenho o hábito de ler a Bíblia, né? Já há alguns anos que eu leio a Bíblia. E de fato, a Bíblia é uma fonte para mim que ilumina a minha vida. Né? Eu encontro na Bíblia instruções, exemplos, lições extremamente importantes para a minha vida. Eu me recordo que há muitos anos eu facilmente, eu era uma pessoa muito que se irritava facilmente e não sabia lidar com essa irritação. E aí eu vi um texto lá da Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 15, que diz que a resposta branda desvia o furor. Mas quando você não tem essa atitude, você vai gerar polêmica, vai gerar conflito, se você não tem essa postura. E eu vendo aquilo, eu comecei a perceber que muitas vezes eu estava tendo problemas porque a minha atitude não ajudava. A minha resposta, a minha postura era agressiva com as pessoas. Eu não sabia ouvir as pessoas. Então, as pessoas não queriam também me dar conselhos porque eu era uma pessoa estúpida, que não ouvia as pessoas. Então, através da Bíblia, através do conhecimento da Bíblia, e pessoas que estudam a Bíblia com mais expertise do que eu, né, me ajudaram ao longo da minha vida, e até hoje eu continuo. Então, eu consigo encontrar, entendo que a Bíblia tem também esse conteúdo importante de fazer a gente pensar de maneira mais espiritual, como cristão, como uma pessoa que quer conhecer mais a Deus. E agora, de qualquer maneira, eu quero colocar mais uma situação. Se conselho é tão bom como dizem, não deveria ser vendido? As pessoas falam, olha, se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. E aí, Raimundo Alves? E aí, Marcos? Marcos, eu penso que essa frase pode até ser verdade, mas até certo ponto. Porque, provavelmente,
ela recebeu muita influência da cultura, né? A nossa cultura é muito ruim para coisas que são gratuitas. No geral, se o transporte é público, não presta. Mas nem tudo é transporte em nossa vida. E talvez também, Marco, tenha aquela ideia de que o conselho é dado porque não há como pagá-lo. Então, porque uma palavra bem dita na hora certa, meu Deus, muda o curso da nossa vida. Então, um bom conselho não tem preço, né? Não. Você pode salvar o outro e mudar a vida dele para sempre, né? Diante de um precipício, diante de uma situação extrema, uma palavra assertiva resolve a questão. Okay. E vamos ampliar esse bate-papo e pedir aos nossos internautas, a você amigo, a você amiga, por favor, deixe a sua opinião, deixe o seu conselho para todos nós lá no YouTube, né, no nosso canal no YouTube, no @Conexões Temas da Vida. Estamos aguardando os seus comentários lá no nosso canal, né, Conexões Temas da Vida. Deixe lá preferencialmente o seu like, mas você fica também livre para deixar o seu dislike, caso você se sinta assim, tá bom? Mas a gente quer ouvir o seu comentário, a sua percepção sobre o tema de hoje. Por favor, participe conosco. O seu comentário, a sua participação é muito bem-vindo, muito bem-vindas. Olha, dizem que os jovens dão conselhos baseados nas suas expectativas, nas suas ilusões. É o que dizem. Mas, em contrapartida, os velhos dão conselhos baseados nos seus desenganos, nas suas decepções. Ouvir quem, então? Né? Os jovens ou os velhos? Acho que não importa a idade, a gente tem que perceber quem é uma pessoa que pode realmente nos ajudar no aconselhamento. Na verdade, no dia a dia, são tantas situações que podem nos ajudar. Né? Às vezes você está lendo um livro, vendo um filme, navegando na internet, você ouve uma frase, uma situação, você para e pensa. E reflete e fala, poxa, olha, eu vou rever. Né? A questão do emprego, se eu peço demissão, se eu não peço demissão. Muitas vezes você não pede, você não conversa, você não ouve conselhos e age, às vezes, por impulso, age precipitadamente e faz besteira. Né? O pessoal diz que coloca a carroça, né, na frente dos animais, não é assim? Então, pode acontecer ou não. E você, meu amigo, você, minha amiga, você ligado aqui, você internauta, você tem compartilhado o nosso Conexões Temas da Vida? Você já se inscreveu? Dá uma chegada lá, dá uma conferida lá no nosso canal, se você está inscrito, porque às vezes você pensa, não, estou inscrito. Você participa conosco, já conhece o que nós temos feito aqui no nosso podcast, mas não se inscreveu, então, por favor, @Conexões Temas da Vida, lá no YouTube. Você pode também nos seguir lá no Instagram, né, no Conexões Temas da Vida. Por favor, seja conosco, esteja conosco. Você gosta, se sente bem em dar conselhos? Você já foi beneficiado com um bom conselho? Ou você já foi prejudicado por um mau conselho? Às vezes, naquele ambiente de trabalho, aquela pessoa que quer puxar seu tapete, fica ali colocando pontinhos, sementes, né? Você é bobo, você está ouvindo, você está deixando, você tem que resolver, não deixa não, o que é isso, né? Que eles comentam, toma cuidado, a gente tem que saber filtrar isso, Raimundo Alves. Pois é. Bom, certamente todos nós já ouvimos alguns conselhos, e aí, Marcos, a gente pode facilmente lembrar daqueles que mais nos marcaram, seja negativo ou positivamente. É verdade que a gente espera que você tenha sido marcado por aqueles que chegaram de forma muito oportuna e, portanto, positivo, mas sim, Marcos, sobre a carreira, não é? Eu já ouvi conselhos, sobre a conduta também, né? Então, e aí, Marcos, a pessoa que gosta de dar conselho, geralmente sabe chegar, isso é muito bom, e aí há menos rejeição. Porque, de qualquer forma, um conselho o conselheiro revela uma verdade que o seu ouvinte ignora. Então, é bom chegar
devagarzinho, tomando todo o cuidado. E ao fazer isso, você pode jogar muita luz, não é? Fazer a pessoa ter que a gente chama de insight, essa resolução interior, e o sujeito realmente ter uma nova perspectiva, uma nova visão sobre aquilo. E afinal de contas, Marcos, a gente se relaciona de forma saudável e isso vai promovendo o crescimento. Então, que bom que a gente pudesse desenvolver essa habilidade de encorajar através do conselho, de trazer boas palavras, não é? Para encorajar. Nós estamos sempre nos relacionando e, portanto, é uma boa habilidade a desenvolvermos. Eu gostaria de ter essa capacidade. São duas situações. Houve momentos na minha vida, principalmente na minha mudança da adolescência para a juventude, que se eu tivesse tido pessoas para me orientar, para me ajudar, minha vida teria sido muito mais fácil. Pessoas com o pé no chão, pessoas que tinham uma visão muito melhor que eu do mundo, da sociedade da época. Então eu aprendi do modo mais difícil. Eu comecei minha carreira na área de jornalismo esportivo. Eu mudei para o Rio de Janeiro, saí de BH para conquistar minha carreira lá como repórter esportivo, como apresentador em rádio. Mas eu não precisava ter feito aquilo. Eu tinha um currículo, eu tinha uma estrutura em Belo Horizonte, né? Eu só estou dando um exemplo, né, nesse sentido, que não havia necessidade. Mas como o meu pai faleceu, eu era muito jovem ainda, eu não tive a presença paterna, ou de outros parentes, ou de um amigo, uma pessoa mais velha, que pudesse ter uma percepção e investir do tempo em mim. E também pela minha postura, né? Um pouco rebelde, um pouco impulsivo, da adolescência para a juventude, 19 para 20 anos, querendo ganhar no mundo, e sem ter uma condição, sem ter uma estrutura. Então eu aprendi do modo mais difícil, passei N dificuldades lá naquela cidade incrível que é o Rio de Janeiro, mas eu poderia ter evitado muita coisa. Então fica até para você, internauta, procura, se você, coloca os seus sonhos, seus planos, não só, principalmente diante de Deus, né? É importante isso, conversar e ouvir pessoas que realmente gostam, amam você e que podem te ajudar, né, nas suas decisões, nos seus planos. Se nós não tivermos essa humildade, fica difícil, Raimundo. Fica difícil porque a gente vai querer resolver do nosso jeito. E do nosso jeito apenas não funciona, é muito mais difícil. Então, buscar conselhos com pessoas que realmente podem nos ajudar. Agora, tem um outro detalhe, Raimundo, que eu coloco para você como psicanalista. Os pais, muitas vezes, projetam nos filhos o que eles gostariam de ser e ficam aconselhando, dando um toque, insistindo que o filho siga essa profissão ou aquela outra profissão, e não é muitas vezes o que o filho deseja. Então o pai e a mãe tem que ter uma percepção, pode até falar, meu filho, seria bom se você seguisse essa carreira, ou até a questão hoje, porque tem a questão da rentabilidade, mas também do prazer de combinar isso, porque muitas vezes você vai seguir uma profissão por causa da grana, mas você não fica feliz, não é legal, você não consegue lidar bem com isso. Chega num ponto que você vai chutar os baldes, Raimundo Alves. É verdade, Marcos. Marcos, e nós pais, nós somos muito assim, eu vou usar uma expressão assim com todo respeito, mas nós pais somos muito bobos às vezes, né? Como somos bobos. A gente projeta muito facilmente nos nossos filhos e de fato, Marcos, é uma linha realmente tênue o conselho da projeção. Conselho é uma coisa, projeção é outra. Então, primeiramente a nós pais, é importante que a gente observe e se questione, nos questione. Escute, isso é um conselho ou é uma projeção? Projeção é aquilo, é uma extensão de mim, ou seja, eu quero tornar o meu filho uma extensãozinha de mim. Aquilo que eu não dei conta, eu quero que meu filho dê conta. E aí, o perigo essa se torna uma necessidade, e aí eu posso usar o conselho para satisfazer essa necessidade. Então não, pais, não façamos isso. Não sejamos tão ingênuos. Vamos nos questionar primeiro. E aí, Marcos, você bem sabe
Eu tenho um nenenzinho, meu neném tem 2 anos e 8 meses, e hora outra eu digo assim, vai ser piloto. Daqui a pouco eu preciso diminuir essa fala, porque isso é uma projeção. O meu menino, eu quero que ele daqui a pouco descubra por ele mesmo o prazer. Claro, devo orientar, sim, aconselhá-lo, sim, mas eu não posso tornar ele um pequeno Raimundinho por aí, tentando realizar o meu desejo que eu não consegui. Então, não. Vamos mais devagar, porque senão... Aí, Marcos, eu projeto, aí a criança entende que o papai só vai me aceitar se eu conquistar esta posição, se eu me formar nesta área, e aí gera problema, porque trabalhar somente por dinheiro é assinar o atestado de infelicidade, Marcos. Verdade. E tem uma expressão, tem um provérbio que eu acredito que ele tem um sentido nesse contexto hoje do tema. Diga com quem andas, que direis quem tu és. Ou seja, a influência, né, das pessoas, das amizades, podem comprometer os exemplos, as atitudes, talvez os conselhos dos pais, as atitudes e os exemplos são mais importantes que a própria fala, né? Porque você pode aconselhar e não fazer, né? Siga o que eu falo, mas não copie o meu modo de ser, não, porque é diferente, não tem a ver com o conselho. Então, a gente tem que ser coerente também, né? Então, tomar cuidado com as nossas amizades, com quem nós andamos, onde nós estamos investindo o nosso tempo. O perigo das redes sociais hoje, você investir muito tempo em situações que não vão, sabe, não vai construir, não está desenhando a sua vida para o progresso, para a saúde emocional e espiritual. Então, são coisas assim pequenas que a gente não percebe hoje, a gente investe muito tempo, horas e horas na rede social e tal. Será que vale a pena? Será que é por aí? Então, são situações que nós devemos estar pensando sobre isso. Você, meu amigo, você, minha amiga, ligado aqui, essa gente bonita, né, que se liga aqui no nosso Conexões Temas da Vida, por favor, deixe seu comentário, deixe o seu like, seu dislike, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, no YouTube, @Conexões Temas da Vida. É muito importante ter você conosco. Então, aceitar conselhos é sinal de fraqueza? Ser uma pessoa que... Porque me parece que também pode ser uma linha fina. Tem a pessoa que sabe ouvir, sabe aceitar conselhos e sabe filtrar bem, mas tem aquela pessoa também, Raimundo e internauta, que para tudo ele tem que pedir opinião, conselho. Ele não sabe o que ele quer da vida dele, né? Então ele precisa... Talvez aí, não só talvez, uma boa ajuda é uma terapia. Oportunamente, se você puder, até deixa um contato seu, Raimundo, lá do seu consultório. Importante para, de repente, é uma possibilidade de uma pessoa interessada, que queira uma orientação, o que é uma terapia. Você pode estar conversando com essa pessoa, né, na sua área de atuação como psicanalista. Você deixar aí depois, se você achar conveniente, um contato para que a pessoa fale com você, Raimundo, é muito importante isso. Então, dar conselhos, ou ouvir conselhos, ou principalmente ouvir conselhos, é sinal de fraqueza ou não? Eis a questão, não é? Então depende muito de quem dá o conselho, com qual propósito. A pessoa tem que entender muito disso. Mas eu não tenho dúvida, Raimundo e meu amigo, minha amiga, que saber ouvir é um ótimo princípio para vencer na vida. Saber ouvir pessoas, saber estar atento às diversas orientações, instruções das pessoas. Aquela frase também, né? Se os jovens soubessem e os velhos pudessem, né? E algumas coisas que nós já passamos na vida, os mais velhos, não podem mais voltar, né? Como jovem e começar de novo, não tem como. Mas e o jovem também, se ele soubesse o que o velho, muitos velhos têm a ensinar e aprender, principalmente num país que não valoriza tanto os seus velhos, os idosos, precisamos aprender. Uma fonte, boa parte, né, das pessoas idosas tem muito a oferecer, e a sociedade, infelizmente, desconsidera Raimundo Alves. Estamos chegando aí naquele momento, né?
Sim, Importantíssimo. puxa, já, Marcos. Felizmente, né? Vou convidar, né? Vamos ter que convidar, é verdade. Por favor, faça as honras. Tá na hora, senhoras, senhores, meus amigos, você internauta, lápis e papel na mão, como eu diria nos meus tempos do rádio, né, que eu trazia algumas ofertas de emprego, uma informação. Lápis e papel na mão, né? Lápis e ouvidos aí em QAP, né, na escuta, porque chegou o momento tão especial, tão importante aqui do nosso podcast. Nós convidamos o outro participante aqui do nosso Conexões Temas da Vida, o professor de teologia, nosso querido professor Forrest Gates. Vamos fazer eu estou aqui em BH, você está na Grande BH, você está em Sorocaba, Raimundo, mas nós vamos dar uma esticada lá nos Estados Unidos, lá no Tennessee. Professor de teologia, conselheiro familiar também, professor Forrest Gates. Seja bem-vindo, professor Gates. Como sempre, um prazer, uma alegria muito grande em tê-lo conosco. Seja bem-vindo, professor Gates. A sua aplicação bíblica do tema, hein? Agora é a aplicação bíblica do tema, fundamental para todos nós. Alguns momentos agora, não? Fique ligado. Professor Forrest Gates. Ei, Marcos, Raimundo, muito obrigado pelas suas palavras sábias, né? Pela essa conversa muito agradável e muito importante, né? Muito prático. Eu queria falar um pouco, só rapidinho, sobre o que a Bíblia diz sobre aconselhamento, sobre psicologia, e depois eu queria deixar meu genro e minha filha, que todos dois são psicólogos, né? E meu genro até é professor universitário de psicologia, e eu acho que eles têm algo muito importante também para compartilhar com vocês. Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 9, versículo 6, falando uma profecia sobre a vinda de Jesus, ele falou: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Na verdade, o melhor conselho de qualquer um que pode receber são as palavras de Deus, né? Deus nos ama, quer nos abençoar, e a palavra dele nos faz que sejamos mais sábios, né? E se nós alinhamos nossas vidas com a palavra de Deus, a vontade de Deus, seremos certamente mais felizes. Mas eu reconheço que até cristãos podem ter dificuldades, né, que só lendo a palavra não resolve. Às vezes é uma situação mais particular, complicada. Então precisamos de conselhos, né? E eu gostaria de aconselhar, né, você procurar um psicólogo cristão, né? Qualquer psicólogo pode ajudar, mas é um pouco perigoso, né? Uma pessoa que não tem essa orientação cristã, porque pode te ajudar a ir para um caminho que não agrada a Deus, né? Então, sim, você deve procurar um psicólogo em certos casos, né? Não é uma questão de falta de fé ou vergonha, nem nada. Deus nos providenciou essas pessoas maravilhosas que podem nos ajudar. Então, eu quero apresentar minha filha Vanessa Ribeiro, meu genro, né, Douglas Ribeiro. São profissionais nessa área e eu acho que eles têm uma palavra que podem te ajudar. Que Deus te abençoe. Oi, meu nome é Vanessa, eu sou cristã e sou psicóloga. Oi, meu nome é Douglas, eu também sou um cristão e sou um psicólogo e professor de psicologia. Alguém nos fez a pergunta o que a Bíblia tem a dizer sobre a psicologia. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar a palavra psicologia na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, você também não vai achar a palavra antibiótico, raio-x, exame de sangue na Bíblia. Será que isso quer dizer que Deus não quer que façamos exames de saúde? Eu acho que a maioria das pessoas não iria concordar com esse pensamento. Então, quais são os princípios bíblicos que nos levam a pensar sobre a psicologia? Eu acho que um princípio importante é que desde Gênesis até o Apocalipse, a gente vê que o desejo de Deus é a nossa restauração, é o nosso bem-estar. Quando Ele criou o homem e a mulher em Gênesis,
ele desejava que todos estivessem bem, completos, íntegros. E aí começa a trajetória de Deus até Apocalipse, tentando curar, sanar as pessoas em todos os aspectos, né? A restauração humana. Quando Deus criou o nosso corpo, Deus também criou o nosso cérebro. E às vezes é muito importante lembrar que o cérebro é parte do corpo, fazendo assim que saúde mental também é parte da nossa saúde física. O nosso cérebro é um órgão, e esse mesmo cérebro nós usamos para orar, para relacionar com os outros, para ler a palavra de Deus. Então é um órgão muito importante que através dele usamos o órgão, o cérebro, para ter um entendimento melhor sobre Deus. O que acontece quando esse órgão não está bem? Ele pode distorcer um pouco a nossa realidade, ele pode dificultar essa comunicação com Deus, esse relacionamento com as pessoas. Mesmo que sua alma, o seu coração esteja no lugar certo, quando o nosso cérebro não está bem, tudo fica mais difícil. A depressão clínica, não estou dizendo só uma tristeza, mas a depressão, ela tira a motivação de estar com as pessoas, ela cria isolamento, ela tira a nossa energia de estar em comunhão com os irmãos, ela faz com que tudo pareça pior, né? A nossa perspectiva fica mais negativa. Um exemplo de como que o cérebro é um órgão, não sei se você já colocou a mão em algo quente, antes mesmo que você tivesse o pensamento, eu vou queimar, é melhor retirar a minha mão, antes de qualquer pensamento, você já tira a mão. Por quê? Porque há partes do nosso cérebro que nós não estamos em direto controle o tempo todo. E isso, por um lado, é uma bênção de Deus, que se você colocasse a mão em algo quente e falasse, uau, isso está me queimando, eu devo retirar, até você ter esse pensamento, já queimou bastante, né? Então, às vezes, partes do nosso cérebro não estão funcionando bem. E isso causa com que temos reações indesejadas. E às vezes os cristãos podem sentir, mas estou lutando com isso ou com aquilo, e às vezes é uma questão do cérebro não estar bem, né? Então, às vezes, assim como partes do corpo podem adoecer, por exemplo, problema de coração, problema de fígado, problema de rim, o nosso cérebro também pode adoecer. E restaurando o cérebro, muitas pessoas falam que é mais fácil orar, é mais fácil ter paciência com os filhos, é mais fácil comunicar com o cônjuge, é mais fácil ter energia para participar da igreja. Então, quando estamos bem, a gente pode viver uma vida mais íntegra, né? Aquela restauração igual de Gênesis, que estamos completos, que tudo está em ordem. Para terminar, eu gostaria de compartilhar 3 princípios que eu acredito que ajudaria muitos de nós cristãos nos sentirmos confortáveis ou em paz de buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Coisas que a Bíblia tem como um valor e coisas que a psicologia tem como um valor também. A primeira é a dignidade humana. Psicólogos e a Bíblia acreditam que o ser humano tem um valor que não pode ser medido. E essas 2 maneiras de pensar ajudam a gente a ter essa paz de saber que a dignidade do ser humano vai ser valorizada na psicologia da mesma maneira que é na Bíblia. Desde Gênesis a gente vê que Deus criou o ser humano na imagem dele, e esse é um valor incrível que nós temos. Uma segunda coisa que é importante saber sobre a psicologia ou ir ver um psicólogo é que o psicólogo vai reconhecer a necessidade de relacionamentos saudáveis. A gente vê na Bíblia a evolução desde Gênesis, que a gente vê relacionamentos tão difíceis e famílias com problemas, até quando a gente vê Jesus mostrando uma imagem de uma família, né, a igreja, como o plano de Deus
para o mundo. Deus vê a gente e quer que a gente tenha relacionamentos saudáveis. Um outro princípio que é muito valorizado na psicologia é a ideia do perdão, a importância de perdoar. A gente vê o tanto que é importante e claro que isso é uma parte central na nossa maneira de ver a Bíblia. Deus nos perdoa e assim nos permite perdoar. Então, com esses 3 princípios, eu acho que ajudaria muito a gente reconhecer que quando a gente busca ajuda, é uma oportunidade, porque tem sim, o psicólogo tem valores que vão estar de acordo com o que a Bíblia diz. Obrigada. Obrigado a vocês. Professor Forrest Gates, Raimundo, como sempre, é um prazer ter o professor Gates conosco, né? Demais, sempre trazendo com aquela amabilidade, com aquele carinho, ele trazendo com a Bíblia aberta, né? A importância do conselho. Obrigado, Gates, realmente são conselhos valiosos, orientações valiosas. Para mim, em particular, a Bíblia, né? Principalmente a Bíblia, o Raimundo diz que a Bíblia é lâmpada, é luz para a minha vida, para os meus pés, ilumina, né, a minha vida, como diria lá o salmista, lá no Salmo 119. Mais uma vez, obrigado, Forrest Gates. Vamos colocar uma vírgula no nosso podcast, Raimundo Alves. É muito bom bater um papo contigo aqui no podcast, Raimundo. É uma alegria, um prazer muito grande ouvir o professor Gates e ouvir e participar com você, meu amigo, você é minha amiga internauta. Muito obrigado pelo seu carinho. Participe conosco, compartilhe, por favor, nosso podcast, acesse no nosso canal exclusivo lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida. Grande abraço a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor Gates. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo episódio.